Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo Terras Agrícolas da BTG Pactual, é o BTRA11, relatório de maio de 2023, que saiu aí no último dia útil de junho, tá? O fundo anuncia aí seus proventos um pouco mais tarde, né, no 15º, 16º dia útil, e paga sempre no último dia útil do mês, então o relatório está atualizado. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra, é o principal assunto aqui no canal, se inscreve no canal então, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui no canal a disseminar essas informações, tá? E também vou deixar esse relatório gerenciado na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do grupo do Telegram. Vamos lá então, BTG Pactual Terras Agrícolas, né? A gente acabou de falar aí essa semana que passou do Betal 11, agora vamos falar do Betra, né? Então esse aqui, fundo de terras agrícolas, o outro era de logística, né? O Betal é de logística, esse aqui é o de terras agrícolas. Então a gente vai ver aqui algumas características do fundo. Então, como eu já falei, o principal objetivo do fundo é rentabilizar os investidores aí, né, em terras agrícolas, investimentos em terras agrícolas produtivas, rurais ou urbanas, tá? Ou em fase de transformação, como forma de oportunidade, nos polos agrícolas do território brasileiro. Tá? Então, o fundo aí pega esses empreendimentos, né, através de cessão de direito real de superfície, né, faz ali um contrato atípico, né, normalmente, às vezes com opção de compra, inclusive, como ele cita aqui embaixo, de recompra, né, de quem vende, com opção de recompra para alguns, né, e o exercício dessa opção, como ele fala aqui, terá efeito se o locatário estiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, tá? Então esses prêmios eles são ali contabilizados como receitas, né, a receber, vamos dizer assim, né, no ativo, e aí isso ocorrendo, né, esses prêmios aí sendo pagos, normalmente o locatário, né, o eventual locatário, o antigo proprietário, ele tem essa opção de recompra, né. Não é um contrato muito simples, né, a estrutura desse tipo de contrato, tem todo um regramento lá pelo Código Civil em relação a essa recompra, né? Opção de recompra pelo antigo proprietário. Como se fosse um arrendamento mercantil, né? Mas não é bem assim. Início das atividades, julho de 2021, fundo que é administrado e gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração de 1,20% sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado, caso ele integre a carteira teórica do IFIX. Também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 4% ou NTNB mais 2%. Fez apenas uma emissão, né? Depois aí é um fundo recente, inclusive, né? De julho de 2021. Depois de uns meses teve inclusive algum tipo de problema aí um ano depois em uma das terras compradas, né? Apareceu aí um suposto, nem sei como é que finalizou isso, que a gente acabou não acompanhando o fundo na época, mas apareceu um suposto dono de uma das terras que ele negociou, isso teve aí um problema judicial, inclusive, né? Mas o fundo não tem falado mais nisso aqui nos seus relatórios. Prazo de duração indeterminada, ele é para investidores em geral e o código de negociação dele na bolsa, BTRA11. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui os destaques financeiros, né, do mês de maio, o fundo que fechou aí com valor de mercado de 261 milhões de reais, valor da cota de mercado 77,80, e ele está um pouquinho maior que isso aqui só, né? Tá 79 alguma coisa aí, fechou o último dia útil de junho. O valor patrimonial dele, então, 398,40. O valor patrimonial dele, ó, 118,40. O fundo está mais de 30% abaixo do valor de mercado, ou como a gente costuma falar, está descontado, né? Ou seja, está abaixo do valor de mercado em torno de 30%, né? Não quer dizer que ele está barato, vamos dizer assim. Vai depender, né, do desempenho do fundo aí, ou se você acredita, né, que o portfólio dele seja bom, né, e que possa se recuperar. A gente vê aí que esses problemas muitas das vezes o mercado se assusta, né, e faz com que o valor dele caia, mas o fundo tem pago aí em torno de 1% de rendimento. Tem usado, inclusive, a gente vai ver o resultado não distribuído, a gente vai ver isso mais para baixo.
Dividend yield analisado 12,3%, como eu falei, pagando mais de 1% ao mês em relação à cota de mercado. E tem mais de 20 mil, quase 21 mil investidores. Eu ainda não sou investidor do BETRA11, tenho acompanhado inclusive, né? Mas eu não sou investidor do BETRA11. Fundo que é considerado um fundo de investimento imobiliário, foi que surgiu aí pelo que a gente está vendo antes, dois fiagros, né, que se incorporaram à lei dos FIIs ali para o final de 2021, né, logo que ele surgiu aí, na verdade. Bom, prazo médio de vencimento dos contratos, 6,4 anos, né? A maioria dos seus contratos são contratos atípicos. São 6 ativos atualmente. Liquidez média diária no mercado secundário está em torno de R$ 700 mil. Todos os contratos são atípicos e a área total do fundo mais de 10 mil hectares. Então, mais para baixo a gente vê os comentários do gestor. Tivemos aí receita bruta superior a 2,4 milhões, 73 centavos por cota. Provento distribuído foi de 80 centavos, mas a gente verifica aqui que o resultado foi de 57, tá? Então o fundo manteve um dividend yield acima de 12%, só que o impacto negativo, né? O fundo inclusive usou parte do seu resultado não distribuído e o impacto negativo foi principalmente aqui na inadimplência do aluguel do grupo JR, que já está judicializado, inclusive, né? Essa questão do grupo JR, né? Mais uma vez aí, então, inadimplente com fundo, conforme anunciado no dia 20 de abril aqui, né? Fundo já está deixando de receber aí, né, mês de maio também. Aproximadamente aí 24 centavos por cota, tem um impacto bem significativo, né? E esse impacto negativo, o fundo compensou com as reservas acumuladas do fundo, que atualmente está em 29 centavos. Né? Nesse ritmo aí, a reserva acaba no mês que vem, né? Bom, na evolução dos rendimentos, a gente verifica aqui, o fundo então manteve os 80 centavos distribuídos de abril, né? Mas se continuar mantendo esses 80 centavos, que inclusive é mais de 1% sobre o valor de mercado, né? Esse rendimento distribuído, né? Vai acabar com um rendimento aí acumulado que o fundo tem, né? Agora, se ele distribuir o resultado, que está em torno de 57 centavos, mesmo assim é um bom provento, na minha opinião, em torno de 0,7, 0,75%. É um bom provento se você pegar os históricos de distribuição, né? Essas distribuições muito maiores aí surgiu a partir de 2021, né? Com essa confusão aí, principalmente da taxa básica de juros estar muito baixa, a inflação muito alta, então muitas coisas ali contribuíram para que os fundos caíssem muito de preço, né? E agora a gente verifica esses impactos aí, a gente acha que pagando 1% é normal, não, normal, na minha opinião, é pagar 0,7% ali, que é o que se pagava, né, no auge ali dos fundos, ali no início de 2020, principalmente. Bom, e o fundo já distribuiu aí nos últimos 12 meses quase R$ 10 por cota. E aqui, falando aqui da Fazenda JR, segue o inadimplemento pecuniário, então, descumprimento das condições contratuais, o fundo buscando aí as suas garantias, cobrando as multas, inclusive os encargos na justiça, e focada agora na reintegração de posse da propriedade que está na mão de terceiro não autorizado pelo fundo, para poder então tentar aí reposicionar e locar e arrendar, né, a terra novamente. No cenário macro, ele fala aqui sobre IPCA, né, que teve uma queda bem relevante em relação a abril, 0,23% contra 0,61% de abril. Então, registra aí já abaixo dos 4% nos últimos 12 meses, né? Então, está desacelerando aí a inflação. O efeito alta da Selic aí fez um efeito como se esperado pelo Banco Central, né, na queda da inflação. Bom, aqui a gente verifica a rentabilidade bruta do fundo, né? Então, a gente verifica que a carteira IFIX, a carteira teórica do IFIX está muito acima, né? O fundo caiu bem de preço, por essa queda aqui mais relevante foi principalmente desse problema que eu falei em relação a uma das propriedades, que apareceu um outro dono, né? Teve uma queda bem relevante mesmo, uma queda num dia só, mais de 20% nesse período. O fundo está custando em torno de quase R$ 100, caiu para 70 e pouco, né? Chegou a estar muito abaixo aqui do seu valor patrimonial, né? E agora está chegando nos mesmos níveis praticamente aqui, como a gente verifica o fundo aí
não está melhorando seus resultados, e agora com essa inadimplência fez com que ele caísse aí mais ainda, né? A gente verifica como a queda da inadimplência do grupo JR fez com que o fundo caísse bastante aí nesse período, né? Pode ser uma oportunidade, né? Na minha opinião, pode ser inclusive uma oportunidade depois de resolvida essa questão aí com o grupo JR, ou entrando outra empresa aí, outro inquilino, né? Outro produtor, possa ser que a cota volte ali aos patamares de R$ 90, como está o Beta 11 hoje, né? Então ele verifica, fala, inclusive fala aqui sobre o desconto que está hoje na cota, 34%. Falei 30% lá em cima, mas está em 34%. E a rentabilidade do fundo desde o início está negativa em 22%, justamente por essas quedas mais relevantes ocorridas nesses dois períodos. Aqui ele fala sobre as commodities, principal que é o milho, né, os produtores aí do fundo. Então o milho teve aí uma safra positiva, superando em 2 milhões de toneladas a previsão anterior de abril, inclusive, né, em maio então a expectativa é positiva. E a gente verifica aqui, né, o acompanhamento da colheita da segunda safra no Brasil. O principal aqui é o Mato Grosso, né, principal produtor brasileiro de milho. E na composição do portfólio, a gente verifica aqui, dentro da composição do patrimônio líquido, o fundo tem aqui 383 milhões em imóveis, contas a receber de 152, aqui inclui provisão para crédito de liquidação duvidosa, nessas inadimplências que ocorrem. Tem aqui também questão dos prêmios pagos, né? Tem um detalhamento, inclusive, aqui para baixo, vamos ver aqui, ó. Ó, prêmio de opção de compra, então é contabilizado lá também no ativo. Valores a receber de venda de imóveis, então algumas parcelas para receber estão aqui também dentro da contas a receber, além das provisões. E renda fixa, é a caixa do fundo praticamente, né? E opções de compra, 156 milhões, na verdade, esse aqui é a parte onde o fundo tem as opções de compras em favor dos produtores rurais, né? Então, são aqueles contratos que os antigos proprietários têm a opção de recompra, o fundo acaba botando aqui também como um passivo, né? E 398 milhões é o patrimônio líquido, né? Principal aqui na exposição por ativo são imóveis, 68%, e contas a receber, 27%. A maioria aqui é a venda de ativo, né? E dentro da receita que a gente verifica, o grupo JR zerado nesse mês, né? O resultado do fundo foi de 57, o fundo utilizou 23 centavos da sua reserva, que atualmente está em 29, para pagar aí os mesmos 80 que pagou em abril. E nos proventos, a gente verifica nessa database que não é a data de anúncio, tá? É a database do relatório, que é de maio. Então, fim do maio, durante o mês de junho, aí o fundo só anuncia os seus proventos, só anunciou no dia 23 de junho, que é em torno aí do 15º dia útil, né, aproximadamente, e paga no último dia útil do mês, né, bem tarde aí. O fundo, então, pagou 80 centavos, né, mais de 1% inclusive, referência de maio, aqui tá os números, só da RE gerencial. Maio foi praticamente estabilizada aqui a receita imobiliária, tá? A gente verifica que o fundo tem despesas financeiras ainda, né? De alguns empreendimentos, e aqui o fundo tem distribuído inclusive esse valor aqui, né? Que o fundo recebeu 2,8 milhões de reais de venda de propriedade, e o resultado do fundo foi 1,8 milhões de reais, semelhante ao que aconteceu em abril, e novamente utilizando parte do seu resultado não distribuído, né? Para permanecer ali nos 80 centavos por cota de distribuição. Então, se continuar nesse ritmo, junho vai ser o último mês aí que vai utilizar grande parte da sua reserva não distribuída, né? E provavelmente os impactos de distribuição próximo a esses patamares aqui do resultado já começa a refletir no que é nos proventos a distribuir aí referente a julho, né, que é anunciado só em agosto. Mais para baixo é a composição do resultado, né? Então está aqui toda a composição do resultado.
E a carteira do fundo, né? Então, dentro das culturas aí produzidas nas suas terras, 50% é soja, 40% é milho, 10% é algodão. Todos os seus contratos são atípicos, né? Que dá uma garantia aí, por conta da característica dos negócios, né? Que é feito, né? E aqui 100% é IPCA, são índices de atualizações. Vencimento dos contratos, 74% só vence entre 2031 e 2035, então são contratos longos, né? E os meses de reajuste, ó, maio teve 24%, agora o próximo é só em agosto, outros 19% da receita será reajustada. Aqui é a localização, então são 5 imóveis, 5 fazendas, né? 5 fazendas no Mato Grosso e uma fazenda na Bahia, correspondendo aqui a 12% na Bahia, 88% da receita no Mato Grosso. Principal inquilina aqui por receita contratada é a Bergamasco. O grupo JR tinha uma relevância bem grande aqui, como a gente verifica no valor patrimonial, mas não tem pago, né? A inadimplente. E aqui dentro da exposição do fundo a gente vê que está em 2 estados, então. E o portfólio atual 478 milhões, cap rate, né, o retorno médio aí dos seus empreendimentos está em 13,8%. Prazo médio de vencimento dos contratos 6,4 anos e mais 10 mil hectares de área de fazenda, né? E para encerrar aqui o volume de negociação, o fundo inclusive manteve o seu volume de negociação de abril, né? O preço caiu um pouco aí, então é sinal que as negociações aumentaram, a quantidade de negociações, né? Que o volume aumentou apesar da queda do preço, né? E a gente verifica que o fundo movimentou aí mais de 15 milhões de reais no mês de maio, né? Em torno de 20% a mais aí do que em abril, né? Então tem aumentado a sua liquidez e a rentabilidade foi positiva em 0,2%, inclusive de abril para maio, mas o IFIX subiu muito, mais 5,4%. Então é isso aí. Relatório gerencial do BETRA11 nos atualizando aqui sobre as informações do fundo de investimento imobiliário de terras agrícolas, né? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você curte do BETRA11, o que você está achando do momento atual dele, você acha que essa queda vai realmente acontecer nos rendimentos de julho, né? Porque o fundo tem utilizado as receitas aí auferidas de venda de capital para manter os 80 centavos e a queda mais eminente pode acontecer já em julho. O que você acha? Deixe sua opinião aí. E aí, é isso aí. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.